Oi, gente, galerinha do YouTube, venho trazer hoje um vídeo em formato diferente, um quadro novo. Trarei casos criminais, tá bom? Muito prazer, Jaqueline Guerreiro Transsexual. O caso de hoje é de Madeleine McCann. Em 3 de maio de 2007, um casal de ingleses chamados Kate e Gary McCann resolveram fazer uma viagem de férias para a Praia da Luz, que fica em Algarve, em Portugal. Algarve, ela também era conhecida como a Pequena Inglaterra. Era o destino de muitos turistas ingleses. Essa seria uma viagem de baixo custo, onde o casal e os seus 3 filhos, porque além da Madeleine tinham os gêmeos, né? Eles iam fazer com mais 7 amigos e 5 crianças. Todos ficariam hospedados no Hotel Luz Ocean Club, que ele pertence a um resort. No hotel, o casal McCann decide ficar no quarto A5, porque ele era muito próximo, aproximadamente 76 metros, do restaurante Tapas, onde eles poderiam se divertir com os amigos, mas ao mesmo tempo próximo às crianças. O casal e os amigos, então, revezariam para vigiarem as crianças em turnos. Todos nesse grupo, eles eram de classe média, alguns de classe média alta. Eles poderiam ter contratado babás, sei lá, botado as crianças na creche, no sistema de monitoria lá do hotel. Mas eles decidem fazer esse sistema de rodízio de vigia das crianças. Às 9h05 da noite, o Gary ele faz a ronda. Ele não chega a entrar no apartamento, apesar de ter ouvido alguns barulhos suspeitos no quarto das crianças. Mas ele pressupõe, naquele momento, que os gêmeos estão se virando, fazendo barulhinho. Então ele retorna ao bar. O David, que era um amigo da família, faz a sua ronda, mas ao sair, assim como o Gary, ele deixa a porta destrancada. Na vez da Kate vigiar as crianças, por volta de 10 horas da noite, ela chega no apartamento, ela entra pela porta da varanda, no qual já estava aberta ou destrancada, porque ela fazia menos barulho do que a porta principal. E aí ela percebe que a janela do quarto estava aberta. A coxa da Madeleine estava no chão e a cama dela estava vazia. Bom, a Kate, nesse momento, ela se desespera, né? Ela começa a avisar aos amigos dela o sumiço. Ela leva os gêmeos para um outro quarto. Ela começa a procurar a filha com a ajuda de alguns funcionários e até mesmo da polícia, que era a GNR, a Guarda Nacional Republicana. Os oficiais, eles chegam mais ou menos 1h30 depois. Eles presumem que a criança acordou, ou que ela saiu pra brincar, ou que até mesmo se perdeu na mata. Mas um ponto importante que ele é relatado pela polícia é de que mesmo com essa grande movimentação no apartamento e até a mudança de quarto, os gêmeos em nenhum momento eles acordaram. O Gary, ele pede pros oficiais fecharem as fronteiras, porque ele acredita que ia ser fácil e rápido tirarem as crianças do país se fosse um caso de sequestro. Depois de mais ou menos 3 horas, a polícia judiciária, que ela se assemelha ao FBI, ela aciona o Gonçalo de Amaral. O Gonçalo acreditava que não era rapto nem sequestro. Então, dessa forma, 2 investigadores vão ao local e as buscas terminam simplesmente às 3 da manhã por alguns motivos burocráticos. No geral, os documentários, eles afirmam que a cena do suposto crime ela não foi preservada nem pela família nem pela GNR, ou pela própria polícia judiciária, que trabalhou somente com a suspeita do desaparecimento. E ela ignorou a possibilidade de sequestro ou até mesmo a morte da Madeleine. No dia seguinte do sumiço, o casal McCann e outras pessoas continuaram a busca pela menina na praia e nas regiões ali próximas à mata. Nesse momento, acaba surgindo na história o Robert Murat. Ele era um jornalista inglês e ele começou a ajudar o casal dos McCann com as traduções. E assim, acabou facilitando a comunicação do casal com a polícia. Nos dias seguintes, o caso ele começou a ser divulgado na mídia. A notícia virou internacional e teve muita relevância. E isso gerou muita pressão sobre o casal, principalmente para a polícia e sobre também o governo português, né? Uma vez que a notícia, ela tava trazendo muita negativa pro turismo na região. No decorrer dos depoimentos da Janet, que ela era amiga do casal McCann, ela afirma ter visto um homem carregando uma garota. Ela descreve esse suposto homem e ela faz o retrato falado, que é divulgado para auxiliar nas buscas. A divulgação desse retrato falado acaba virando uma grande piada, porque tinha uma ausência muito grande de características. Depois de mais ou menos 3 semanas, Gonçalo do Amaral, ele solicita o fechamento de algumas fronteiras. Depois de 3 semanas, ele faz o solicitamento. Além de realizar uma blitz em algumas estradas, onde um total de 0 carros foram parados, o Robert Murat, então, ele foi investigado e ele foi preso, e tendo a sua casa e sigilo telefônico apurados. Isso porque algumas ligações estranhas foram achadas no seu histórico telefônico. O Robert, ele tinha se comunicado com um conhecido russo chamado Sergei Malinka, e ele era um técnico de informática. O Sergei, ele também teve a sua casa investigada, e lá eles encontraram alguns computadores recentemente formatados, né, já gerando bastante suspeita.
Contudo, a polícia parece ignorar o fato de que ele trabalhava com isso e insistiam que ele poderia estar ligado a grupos de violência a crianças. Em meio a algumas especulações e acusações sem provas, o Robert Murat, apesar de ter ajudado nas investigações, ele foi supostamente reconhecido por 3 dos amigos da família McCann. A descrição desse suposto sequestrador era um homem branco, de mais ou menos uns 1,75 m, e que estava na casa dos seus 30 ou 35 anos. Era um perfil padrão para homem europeu. Mas, contudo, acho que é importante nos questionarmos se esse reconhecimento era de fato confiável. Até porque, uma vez que estava de noite, o suposto homem ele carregava uma criança em uma rua distante e nem mesmo as testemunhas conseguiam chegar a um consenso. Então, né, afinal de contas, como que esse homem estava segurando a criança? A essa altura, tanto o Sergei quanto o Robert, eles já tinham a sua reputação destruída pela mídia e pelo andamento equivocado da investigação da polícia. O que resultou após 10 anos no processo de vários veículos de comunicação por notícia falsa, onde ele ganhou 780 mil libras e os amigos do casal McCann ganharam 480 mil libras que foram investidos na fundação dos McCann. Eu acho que manter a linha de investigação mirando nos pais prejudicava a investigação, porque acabava tirando o foco da procura da menina, já que uma pessoa tida como morta não precisava ser procurada. Nesse ponto das investigações, a Madeleine ela já tinha sido avistada em quase 10 mil lugares diferentes, em mais de 48 países, de acordo com as denúncias falsas feitas pela população. O Gonçalo do Amaral, ele estava bem afoito para resolver esse caso, então aí acabou surgindo uma nova teoria. Nela, o casal McCann ele teria dopado as crianças para saírem com os amigos, mas a Madeleine teria falecido com o uso excessivo desse medicamento. E então, eles teriam colocado o corpo da criança no porta-malas, mantendo-a lá por cerca de 25 dias mais ou menos até terem se livrado do corpo. Essa suposição ela pode até bater com a informação que foi dada pelos policiais, porque eles acharam estranho os gêmeos não acordarem, mesmo com a grande movimentação que tinha dentro do apartamento naquela noite. E além disso, a Kate e o Gary, eles eram médicos, então eles tinham acesso fácil aos fármacos. Mas a ideia de que um corpo ele ficou 25 dias escondido em um carro sem levantar nenhuma suspeita enfraquece essa ideia, porque o casal estava sob custódia. Dessa forma, em meio a alguns desencontros de teorias, surge na história Felícia Cabrita, uma repórter portuguesa que ela decide investigar por conta própria o caso. Ela cria, então, uma reportagem chamada Pacto de Silêncio. Nela, a repórter ela vai até o restaurante Tapas e ela começa a contestar algumas informações que foram dadas pelo casal dos McCann. E de acordo com ela, no restaurante não tinha uma mesa que tivesse uma boa visão do quarto onde as crianças estavam, bem como o casal havia afirmado. Os horários de ronda também não batiam de frente com a distância que eles percorreram. A partir da repercussão da teoria que incriminava o casal, as autoridades enviam então um cientista que treinava cães farejadores na Inglaterra para Portugal. Os cães encontraram vestígios de sangue e material de decomposição no quarto e no carro, que havia sido alugado do casal dos McCann. O Gonçalo do Amaral, ele passa a afirmar que a sua linha de investigação tinha mais ou menos 80% de confiabilidade, agora com as novas provas encontradas, e que facilmente ele conseguiria chegar a 100% de certeza em sua teoria, de que teria sido sim o casal McCann os responsáveis por terem tirado a vida de Madeleine. A essa altura, o casal McCann havia voltado para a Inglaterra já, onde eles criaram blogs, sites e campanhas de procura para sua filha, mas eles logo retornaram para Portugal. Filomena, então, irmã de Jerry, conta em uma entrevista que o seu irmão a teria confidenciado que Gonçalo do Amaral teria os pressionado e chantageado, além de ter tentado negociar uma confissão, onde, segundo ele, pegariam no máximo 2 anos de prisão. E com esse escândalo de tentativa de manipulação do casal McCann, além de possuir um histórico questionável, o Gonçalo do Amaral ele foi demitido totalmente do caso. E logo em seguida, realiza a publicação do livro, onde ele conta a versão dele sobre este caso. Em resposta, o casal McCann, eles processam o ex-policial, uma vez que ele afirma que o casal teria envenenado e matado a própria filha. Ele perde o processo e ele foi impedido de vender o livro. Nesse meio tempo, Brian Kennedy, que era um milionário inglês, também filantropo, ele entra nas investigações. E ele acreditava que os McCann estavam sendo injustiçados. E ele acredita que a Madeleine estava viva. Inicialmente, ele chegou aí aos Marrocos buscar a menina, após a divulgação de uma imagem onde uma mulher árabe ia no mercado com uma menina semelhante a Madeleine. Mas o Brian, ele acaba percebendo que sozinhos ele não seria capaz de achar a criança, não. Então ele contrata uma empresa de investigação renomada na Espanha, chamada
DM3 ou Método 3. E assim, um funcionário da M3 passa a investigar o caso juntamente com ele. Esse funcionário, junto com o filho de Brian, passa a revisar todas as informações do caso e viaja até Portugal. Lá então, ele levanta outros casos parecidos aos de Madeleine, faz algumas tocaias e chega a buscar vestígios da criança na Deep Web. Julian, que era esse funcionário da M3, em meio a algumas pesquisas, ele acaba descobrindo uma das maiores redes de crime contra as crianças da Europa. Os seus relatos são de que ele gostaria de não ter visto a maior parte das coisas que ele precisou ver enquanto ele fazia as buscas pela Madeleine na Deep Web. Vamos fazer um corte na história, porque eu vou falar agora sobre o caso da Joana Cipriano, e ele é também importante para que a gente entenda, né, o caso como um todo. Na extensa investigação do Julian, ele acaba descobrindo o caso do desaparecimento da Joana Cipriano, no qual ele tinha muitos pontos em comum com o caso da Madeleine. Era um vilarejo em Figueira, em Portugal. Uma garota de 8 anos de idade, chamada Joana Cipriano. Ela morava com a sua mãe, o seu irmão, o seu tio e o padrasto, e um amigo do seu tio, que estranhamente dormia no mesmo quarto que a Joana. Em 12 de setembro de 2004, a Leonor manda a Joana à padaria para comprar atum e leite, o que foi confirmado pela dona da padaria, que ainda revela que isso era bem comum, assim como a sua própria mãe enviá-la mesmo, chovendo depois da meia-noite. Às vezes 1, 2, 3 da madrugada. A Leonor, então, ela vai às 3 da manhã na padaria e pergunta à responsável se ela teria visto a sua filha. A mulher diz que naquele dia não tinha visto ela não. Ela acabou ficando muito preocupada, ela voltou pra casa, comeu e voltou a dormir. Às 8 da noite do dia seguinte, a Leonor vai à polícia e diz então que a sua filha desapareceu. A mãe conta que ela estaria vestindo os seus sapatos preferidos, eles eram de cor laranja, e estava vestindo uma camisa rosa no dia do desaparecimento. A polícia começa as investigações e descobre que o João já havia cumprido pena por agressão e que os vizinhos relatavam que os irmãos, Leonor e João, tinham uma relação estranha. Depois da família ser pressionada, surgiu uma história onde Joana teria chegado da padaria e visto acidentalmente a mãe e o tio tendo algumas relações. A criança teria ameaçado correr e contar ao padrasto, mas a mãe a teria alcançado e agredido. Joana viria a cair desacordada e a mãe posteriormente perceberia que ela teria morrido. Apesar da confissão e a prisão, Leonor e João não conseguiam apontar onde estaria o corpo da menina, o que levantou suspeitas e trouxe novas versões da investigação. Dentre elas, de que a menina teria sido vendida ou até mesmo esquartejada e teria servido de comida aos porcos. Mas quem seria o responsável por essa investigação? Isso mesmo, Gonçalo do Amaral. E o que a gente consegue supor sobre o andamento das investigações? Estavam fazendo tudo de forma inadequada, porque o caso contava com provas coletadas e não analisadas, chegando a quase somente 50 páginas de investigação. Na investigação da Joana, 3 investigadores enviados de outra cidade portuguesa decidiram adotar uma abordagem pacífica com os suspeitos, que seriam o João e Leonor. Mas como quase nada foi coletado, e com essas divergências das narrativas, não conseguiam ser contestados. A polícia, ela retorna à casa da Joana e finalmente consegue coletar alguns materiais biológicos. Não foi fácil, porque a casa ela era descrita como suja, desorganizada, mas além dos materiais biológicos, eles encontraram um sapato laranja, o qual Leonor havia apontado como estar sendo usado por ela naquele dia do desaparecimento. Com mais provas surgindo, indo contra a versão dos responsáveis por Joana, João acaba não aguentando a pressão da polícia e ele decidiu então mudar o seu testemunho. João revela que Joana realmente teria visto ele tendo relações com a irmã, então ambos teriam batido nela e ela teria morrido acidentalmente. Sem saber o que fazer, eles teriam esquartejado a garota com uma machadinha, colocado ela em sacos de lixo, deixando em um freezer até que o corpo fosse enviado a um espanhol que o queimaria. Entretanto, a Leonor permanecia relutante e afirmava que a filha estava viva. A Leonor estava muito afetada com a pressão da polícia, e ela começou a verbalizar a sua vontade de se jogar pelas escadas. Ela é levada de volta à cadeia após ser consultada e medicada no hospital. As narrativas aqui, elas criam um novo hiato, porque a Leonor passa a afirmar que ela só confessou o crime por ter sido espancada. Dessa forma, o que teria sido relatado pela polícia, na verdade, poderia esconder o desespero das autoridades na resolução desse caso. E eles teriam chegado ao ponto de forçar a confissão dos suspeitos. O Gonçalo do Amaral, inclusive, ele precisou prestar as contas pelo caso de agressão, onde foi sentenciado a cerca de 2 anos por ocultação de provas, além de forçar um julgamento e conduzir uma investigação sem provas suficientes. Assim sendo, os 3 investigadores do caso eles são desligados e a investigação chega até o pai de Leandro. Ele revela que era sabido que Leonor teria problemas financeiros e teria decidido vender a sua filha a um casal espanhol por volta de 50 mil euros.
Então ela teria entrado em um carro estranho com a filha, no qual ela saiu sozinha. No dia 11 de novembro de 2005, a Leonor ela foi condenada a 20 anos e 4 meses de prisão e João a 19 anos e 4 meses, mesmo que a polícia não tenha encontrado o corpo de sua filha. Contudo, a defesa ela recorre à sentença, conseguindo uma pena de 16 anos para os dois. Por fim, Julian, já tendo assumido o caso de Maddie, ele vai à prisão, onde o tio de Joana Cipriano cumpria sua pena e ele descobre que ela estaria assim viva, segundo João. A Leonor, de fato, teria vendido a filha por 50 mil euros, mas eles não poderiam contar a verdade, porque seria perigoso denunciar os esquemas de tráfico de crianças. Hoje, já libertos, João continua a afirmar que Joana foi vendida, enquanto a mãe afirma que ela foi sequestrada. Então, assim, em resumo, se vocês perceberem, esse caso ele passa pelos mesmos problemas do caso Madeleine. A polícia, ela acaba sendo totalmente incompetente e condenada por Gonçalo do Amaral. Os pais não sabem exatamente o que aconteceu, a imprensa vazava informações sem nenhum embasamento e a polícia dava volta sem conseguir uma solução. Então, força uma confissão dos pais. Na continuidade das investigações, Julian também escuta uma mulher que não teria sido ouvida pela polícia. Essa mulher em questão, ela conta que havia chegado à Praia da Luz uma semana antes do casal McCann, no dia 29 de abril. Ela afirma que um dia estava na praia e reparou que um homem estranho estava rodeando uma área que estava cheia de crianças. Ele a aborda e acabou contando que arrecadava dinheiro para um orfanato. Ela desconfiou dessa história pelas vestes informais e pela falta de identificação desse homem, segundo a vê-lo mais outras 2 vezes, inclusive na semana seguinte, quando o casal McCann já estava hospedado no hotel. Gente, pra resumir essa parte, o que aconteceu foi o seguinte: esse restaurante Tapas, ele era muito difícil de conseguir reserva. A Kate, ela explica para um funcionário que ela já tinha essa ideia de deixar as crianças sozinhas no quarto, que a porta estaria aberta porque ela tinha que ficar indo lá ver as crianças. E ela anota essa informação em um papel para ser mostrada depois ao chefe, para ver se ela conseguiria então ficar vários dias, com a reserva no restaurante. O problema é que esse bilhete, ele foi colocado dentro de um livro e esse livro qualquer pessoa tinha acesso. Então, qualquer pessoa que tivesse acesso ao livro saberia de que teriam crianças sozinhas no quarto com a porta destrancada. A polícia ela só vai se dar conta disso bastante tempo depois. Mesmo com as muitas descobertas, o Julian ele acaba se retirando das investigações, porque teve divergências com seu patrão, que ao seu ver criava propositalmente falsas esperanças aos McCann, dizendo saber do paradeiro da menina, na tentativa de extorquir Brian Kennedy. O casal McCann, que já estava bem desiludido, contrata então a empresa Oakley International por volta de 300 mil euros. Mas eles acabam se decepcionando ainda mais, já que a imprensa, na verdade, era uma grande fraude. O suposto investigador de Oakley, depois que foi desmascarado, simplesmente fugiu e até hoje não se sabe sobre o seu paradeiro. Os McCann, sem um suporte para continuar as investigações, procuram a polícia secreta inglesa, chamada de Scotland Yard, e passam a investigar o caso. E processam a polícia portuguesa, onde vencem o processo, ganhando o direito de ter acesso aos documentos da investigação realizada por eles. No processo que foi movido pela Kate, ela acusa a polícia portuguesa de ter negligenciado inúmeros depoimentos dados no decorrer das investigações, assim como da mulher, que ela relatava pessoas estranhas pedindo doações. A Scotland Yard, nas suas investigações, descobre que o homem avistado por Janet, a amiga da família, na verdade era apenas um pai buscando sua filha na creche, que ficava próxima à região. Ele também era um homem inglês, com as descrições padrões de 1,75 m e branco, e a sua filha realmente parecia a Madeleine. A Scotland Yard levanta também que naquela região ocorreram 28 boletins de ocorrência e 41 possíveis suspeitos. Em setembro de 2015, 10 milhões de libras já haviam sido gastos na busca de Madeleine McCann. E isso só da polícia britânica. Por fim, somente em 2017, a Scotland Yard chega a Christian Bruckner, um alemão de ficha criminal muito extensa que morou no Algarve na época do desaparecimento de Madeleine. O que sabemos sobre Christian Bruckner? As investigações, então, elas passam a levantar o histórico de Christian e descobrem que ele possuía uma ficha extensa iniciada desde antes de sua maioridade. Segundo até os relatos de que, ainda enquanto morava na Alemanha, ele foi acusado de violência sexual contra uma idosa, furto, roubo, e além de ter se associado ao desaparecimento e violência sexual de uma criança alemã de 6 anos. Christian vivia de furtos, roubos e algumas outras ações do mesmo gênero. Eles percebem então que, na verdade, sua casa no Algarve era usada como depósito de itens roubados. E fora isso, é apurado também que ele teria invadido mais de 10 quartos de hotéis, chegando a escalar até o 3º andar de um hotel em um dos roubos.
O Christian, além de outros crimes, junto com o comparsa, começou um negócio ilegal de roubo e venda de combustível. O seu comparsa, no entanto, havia o apresentado a Manfred, um amigo que já havia passado pela Itália e Espanha, onde se meteu em confusões, o levando a ir a Portugal. Esse Manfred ele passou a usufruir dos roubos de combustível, até que Christian foi preso pela prática desse crime. Manfred e o comparsa de Christian, então, eles vão à casa dele um dia em busca de mais combustível. Lá, eles encontram 2 trailers, um Jaguar, uma van branca amarela e partes de carros que já estavam desmontados junto com outros itens roubados. Manfred e o comparsa de Christian, ao se depararem com um grande número de coisas, além do combustível, pegam outros itens, em especial uma câmera, e seguem para as montanhas. Lá, eles descobrem que existem gravações nessa câmera e se deparam com Christian cometendo crimes contra uma adolescente acorrentada e também contra uma mulher mais velha em sua cozinha. 10 meses depois, Christian sai da prisão e percebe que várias coisas sumiram de sua casa. Isso após os amigos da polícia terem ido lá. Ele decide então sumir com a câmera e com a sua van. Depois, a câmera foi encontrada, mas a van não. Essas informações, elas foram levantadas e elas ocorreram antes do desaparecimento da Madeleine. Em meados de abril de 2007, o Christian passou a viver próximo a uma família americana que se mudou para a praia. Com o tempo, ele passa a se dizer amigo da criança de 4 anos da família. Ele fica sozinho com ela, com muita liberdade dada pela mãe da criança. O avô, contudo, ele acha a relação estranha e vai conversar com o Christian, que acaba revelando que pretende fazer contrabando de grandes quantidades de ervas em seu trailer. O avô ele fica preocupado, adverte a filha, e então é aí que ocorre o afastamento da criança e de Christian. Uma outra informação estranha, relatada nos depoimentos, é que Christian afirmava que o seu trailer ele era tão grande que caberia uma criança pequena em certos compartimentos. Logo depois do caso de Maddie, Christian ele é preso novamente por violência sexual contra uma mulher de 72 anos. Em resumo, ele saiu da prisão pouco antes das férias da família de McCann e ele foi preso depois dos acontecimentos com a família. Um amigo de Christian, ele relata à polícia que durante uma conversa com ele em um bar, ele teria feito alguns comentários estranhos sobre a notícia de 10 anos do desaparecimento de Madeleine. Supostamente, ele se gaba e comenta sobre o caso da idosa abusada na Alemanha. Além disso, uma antiga colega de trabalho em um bar alemão, ela relata que durante uma reportagem sobre o desaparecimento da Madeleine, o Christian ele se exalta, gritando que era perda de tempo procurá-la, porque ela já estava morta. Em resumo, o Christian, ele tem na sua ficha criminal roubo, violência sexual, desaparecimento de uma garota de 16 anos na Alemanha e um menino de 5 anos em Portugal. Em 2015, ele também foi associado ao desaparecimento de uma outra criança, além de mais casos de agressão e violência a idosos. E além disso, ele também esteve envolvido na venda de material pornográfico por cerca de 5 vezes e associação com crime organizado contra crianças. A polícia portuguesa afirma que Christian recebeu uma ligação de um número descartável e não rastreável por volta das 7h30 da noite. Eles conversaram durante um tempo, estando mais ou menos uns 5 minutos do hotel onde Madeleine estava, e pouco tempo depois, a garota desapareceu. Atualmente, a polícia da Alemanha e Portugal e Inglaterra continuam na tentativa de buscar a Madeleine, apesar da polícia alemã acreditar que ela realmente não esteja mais viva. É por isso, em 2022, a polícia ela coloca Christian como principal suspeito pelo rapto de Madeleine McCann. Contudo, sem novas provas, o caso ele ainda não foi fechado e a gente ainda continua sem saber qual é o real paradeiro dela. Em 2023, Júlia Faustina, uma aspirante a musicista e modelo, ela usa as redes sociais afirmando que poderia ser Madeleine. A jovem de 19 anos, ela afirmou ter sido raptada e abusada. Além disso, ela afirma também ter sinais pelo corpo semelhantes ao de Madeleine, assim como os dentes separados e a mancha na íris. Segundo as notícias, a Faustina diz que não se lembra de muitos pedaços da sua primeira infância. Ela não tem certeza de sua idade e nunca nem viu a sua certidão de nascimento. A Júlia diz que soube que era Madeleine pela avó há alguns meses e que ela suspeita dos seus pais em parte, porque ela nunca viu fotos da sua mãe grávida. A sua família se negou a realizar os testes de DNA e ainda afirmaram que sumiriam da sua vida por todo esse constrangimento. Além disso, mais detalhes da vida de Júlia eram encontrados, até mesmo de que ela manteria contas em sites adultos para vender conteúdos eróticos. Após sofrer muitos ataques na internet e ser acusada de fraude, surgiram especulações de que Júlia poderia ser outra menina desaparecida, na mesma época de que Madeleine, Livia Shipp. Em 30 de janeiro de 2011, as irmãs gêmeas Alessia
e Lívia desaparecem de casa em Lausanne, na Suíça, após o pai Matias levá-las de sua ex-esposa para um fim de semana. Alguns dias depois, o corpo de Matias ele é encontrado, indicando que ele teria cometido um ato contra sua própria vida. Ele deixou uma carta para sua esposa, onde ele afirma que as filhas estavam mortas, embora seus corpos nunca tenham sido localizados. Por fim, no dia 24 de fevereiro, o porta-voz Paio Noga, ele afirma que Júlia não poderia ser Madeleine, uma vez que as suas versões e suposições não condiziam com a verdade. Até o momento, a possibilidade de Júlia ser Lívia ainda não foi negada. Os pais da Madeleine eles aceitaram fazer o teste de DNA, o resultado ainda não saiu, mas a polícia ela já descarta que a Júlia é Madeleine, né? Porque tem muita incompatibilidade. Mas até o momento não foi descartado de que ela pode ser Lívia. Então a polícia ainda continua procurando, né, Madeleine. Ainda esse caso ele não tem um fim, porque não tem prova, né? Não se sabe ainda se ela tá viva ou morta, mas questiona muita coisa, né? Por que o caso da Madeleine, ele teve todo essa visibilidade, né? Sendo que criança desaparecida tem muitas por aí todos os dias. Por que só o da Madeleine teve essa repercussão desse tamanho, né, internacional? Então também fica o questionamento. E é isso. A gente acaba esse primeiro quadro por aqui e volto em alguma hora, não darei datas, mas a gente volta, tá? Até uma próxima e tchau, tchau.